Então, vamos aqui no microfone ambiente mesmo, é o jeito. Vou ver se eu arrumo melhor depois. Aqui a gente fala sobre a introdução, né, do analógico digital, né, a parte bem inicial do nosso curso. Caneta, é isso daqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade, né, sobre o que é kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo. Aí vem a parte de computação de circuito e pacote, que até falou um pouquinho naquela aula histórica que não sai muito áudio, né? Computação de circuito e pacotes, como que eram feitas as comunicações antes, né? E hoje não é, hoje já é tudo por pacote, né? Classificação de redes, né? Como que eu classifico uma rede pessoal até uma rede de longa distância, né? As topologias de rede, que são usuais hoje, e umas questõezinhas que eu vou passar para vocês fazerem, mas é bem simples mesmo, questão de concurso público, inclusive. Que cai, vocês verem as bobagens que caem dessa parte aqui. Em concurso público muita gente erra e às vezes não sabe por quê, porque justamente negligencia essa parte tão simples que é da disciplina, né? Então, mais uma vez eu esqueci de passar aqui as partezinhas, mas faz parte. Toda vez eu demoro muito para isso aqui, mas acaba esquecendo. Então, na verdade, se a gente for voltar a décadas atrás, né? Eu digo décadas, não digo uma década não, né? Isso aqui era algo que tinha muito nas casas do brasileiro, né? Televisão, essa televisão aqui, desse jeitinho, esse telefone aqui, né? Esse termômetro até hoje eu tenho aqui em casa, porque eu tenho 2 digitais e cada um dá uma resposta diferente. Então eu vou nesse daqui, que ele para mim tá funcionando mais, né? E uma balança analógica, por exemplo, né? Lembra daquela do açougueiro, que tem aquele ponteirinhozinho, né? Então, hoje em dia, esse tipo de dispositivo nem se usa mais, né? Praticamente, né? Hoje é tudo digital, né? Mas assim, por que a gente foi pro lado digital? Se é mais caro, se às vezes pode ser impreciso, vou dizer assim, né? O que aconteceu para a gente ir pro lado digital, né? É muito simples, né? As coisas começaram a tecnologia começou a adentrar nossas casas, né? E hoje em dia você pode ter aparelhos menores, né? Se você for ver o peso dessa balança aqui, o peso dessa daqui, esse aqui é muito menor, né? Hoje os digitais são mais precisos, a grande maioria, né? E você pode adquirir, você pode ter mais funcionalidades, né? Um aparelho, né? Do que antes. Por exemplo, a televisão antes era só televisão. Hoje a gente tem a Smart TV, né? Que você pode assistir uma TV a antena normal, você pode botar a TV a cabo aqui também, né? Você pode assistir um YouTube da vida, um vídeo no YouTube aqui também, você pode usar para música, para navegar na internet, um monte de coisa, né? E além disso, né, o nosso queridinho smartphone, né? Que é um computador, né? Hoje a gente sempre brinca e diz assim que o aluno, né, ele não é mais como antes, que a professora dizia assim: quem descobriu o Brasil? Aí, se o menino não soubesse, ele ia chegar em casa, ia perguntar para os pais. Se os pais não soubessem, ele ia procurar um livro, né, para depois saber a resposta. No outro dia chegar, professor, foi Pedro Álvares Cabral. Não, hoje é diferente, né? Hoje você tem, se eu fazer uma pergunta para vocês agora, bem aí, qual a data que Dom Pedro II colocou o cabo submarino do Brasil para a Europa? Se eu perguntar para vocês, vocês não vão me trazer a resposta à tarde, vocês vão bem no celular de vocês e descobrem rapidinho, né? Então, há um tempo atrás, é aquela analogia, é como se os alunos estivessem com sede e o professor fosse a água. Hoje não. Hoje vocês estão afogando de conhecimento, né? Tem conhecimento a todo lado, né? O que eu tenho que fazer, na verdade, é direcionar. Se vocês colocarem bem aí no YouTube, comunicação de circuito versus comunicação de pacotes, vocês vão ver centenas de aulas explicando o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá? Mas talvez vocês vão se enrolar em saber qual é o melhor conteúdo, qual é a melhor fonte, tá? O que significa uma coisa ou outra. Vocês vão ter centenas de conteúdo, mas talvez não saibam usar.
O que eu vou ter que fazer aqui, na verdade, é direcionar vocês a saber entender e a estudar um determinado conteúdo, né? E hoje em dia, o computador, ele está do lado da gente, né? O que esse smartphone não faz, né? Eu fiquei preocupado quando a gente falou que essa aula aqui ia ser remota, né, pela pandemia. Eu disse, nossa, e agora? Eu vou usar o Packet Tracer. Aí eu resolvi ir no Google, aqui um dia, insônia, Packet Tracer, celular. Tava lá explicando como é que fazia, tudo em inglês, na verdade. Eu tive que traduzir para fazer o vídeo. Mas hoje se tu usa tudo, cara, tudo tá no celular. Então, assim, a gente tem essa ferramenta poderosa, né, e isso cresceu muito justamente por essa evolução digital, né? Das coisas que saíram do mundo analógico para o mundo digital. Muita gente ficou preso aqui, né? Ou por comodidade, ou porque não quis, né? Eu tenho uma tia que sempre que ela vai receber o dinheiro dela, me liga, pede para eu ir lá no banco pegar para ela, porque ela não sabe usar o caixa eletrônico até hoje, né? E eu falo a questão do medo, que vão me roubar e tudo. Então tem muita gente que ficou aqui, mas a grande maioria já está aqui. A geração de hoje já está aqui. A minha filha tem 2 anos de idade, ela consegue. Eu boto no YouTube para ela, ela vai mexendo. E ela vai trocando as páginas sozinha e não precisa eu ajudar ela em nada, né? Então, não tem necessidade, né? Então daí você vê que como que a coisa tá hoje simples, né? E a gente tem, na verdade, saber lidar com essa ferramenta digital e não deixar que ela nos corroa, né? Que ela nos corrompa. Eu estava vendo ontem um vídeo, não era um texto na BBC News, em que ele dizia, né, que a geração mais boba, por dizer assim, é essa da agora, que está saindo agora, que você consegue medir o QI das pessoas hoje, das crianças hoje, é uma geração com QI muito baixo, muito porque usa tela, né? Porque não está sabendo aproveitar a tecnologia, né? Eu sempre brinco aqui em casa, a gente diz assim, não coloca tela, mas tem hora que minha filha tá na maior brincadeira aqui, não tem quem faça ela parar de jeito nenhum. E a gente não aguenta o jeito dar uma tela para ela, mas a gente sabe que ela é prejudicial. Então vamos tentar usar a tecnologia da melhor forma, né? E não... Esse termômetro aqui é o termômetro polêmico, porque assim como a comunicação ela é rápida, né? Às vezes ela é desprovida de fonte. Teve um desocupado que colocou uma vez no WhatsApp que se você mirasse esse troço aqui na testa da pessoa, o infravermelho ia entrar, ia modificar a hipófise, a pessoa ia ficar boba, sei lá o que. Agora todo mundo só mede no pulso. Aí eu fui para o EMA lá e quando a gente entra, tá sendo assim, né? Você tem que passar pelo medidorzinho. Aí o cara botou no braço. Eu perguntei, por que você não bota no braço? Por que você não bota na testa tal? Aí ele disse, professor, até que boto, mas só que tem gente que não quer. Tá certo, então tudo bem. Então tem esses probleminhas, né? Então, falando um pouco de eletricidade, né? A gente vai ter uma disciplina, vocês vão ter uma disciplina chamada comunicação de dados, né? Inclusive, eu tô lembrar de colocar lá a estrutura curricular lá no Teams, né? Em que vocês vão aprender muito isso aqui, né? De uma forma bem maçante mesmo, dá até uns cálculos bem legais, né? Como é que eu vou sair do mundo analógico, que é esse mundo aqui, tá? Para o mundo digital, que é esse mundo aqui. Né? Então aqui eu tenho um sinal analógico, aqui eu tenho um sinal digital aqui, ó. Certo? Então o que acontece? O sinal analógico ele é uma função, né, ao longo do tempo, né, contínua, vou dizer assim. Certo? Então só que partes desse sinal podem ser desprezados sem que a qualidade dele diminua. Entendeu? Então eu posso pegar amostras do sinal e representá-lo perfeitamente, né, sem nenhum tipo de prejuízo. Certo? A amostragem, por exemplo, se você está doente, com febre, dor de cabeça, sei lá o que, aí você vai no médico, o médico lá no pronto-socorro pede um exame de sangue para analisar o teu sangue, ele não vai pegar o teu sangue inteiro e colocar numa máquina para ver se tu está doente. O que ele faz, ele tira uma amostra, né? Assim, vamos analisar o rio aí, eu tenho um rio que é da divisa entre o Maranhão e o Piauí. Se a água tem coliforme fecal, isso é sempre, eu moro aqui um pouquinho perto da praia e sempre estou fazendo isso aqui. Análise da condição, né, das praias do Maranhão. Vocês sabem, né? Péssimas. Eles tiram a água toda do oceano? Não, só tiram uma amostra. Então isso aqui, na verdade, são amostras que representam um sinal, certo? Então, esse sinal que era
era assim, né? Agora eles são vários pontinhos, né? Não é nem reta, são pontinhos aqui. E esses pontinhos eles vão representar perfeitamente esse aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses sinais aqui e vou quantizar, né? Quanto vale esse valor aqui? Olha só, se for uma escala de 0 a 255, né? Esse valor aqui vale 179. Esse aqui vale, olha só, 179 aqui na tabela, né? Que é 128, aqui 255, olha só, ele está bem aqui, ó. 179, né? Esse valor aqui, ele vale quanto? Esse aqui ele vale 109. Esse aqui, 143, né? 143. Esse aqui vale quanto? 109. Então eu vou pegar esses valores aqui, vou normalizar, vou tirar os quebrados, né? Vou fazer como é que se diz? Um arredondamento, né? Que o aluno adora arredondamento, né? O aluno tira 5,3, aí professor arredonda para 7. É um arredondamento aqui, olha só, aqui está menos de 5,179, aqui é 1,3.9, está mais perto do 1,144. Então eu arredondo esse valor aqui e converto esse número aqui para binário. Tá? E aí eu vou dizer para o meu código, olha só, o meu número binário ele tem 2, 4, 6, 8 bits. Então a cada 8 bits você converte para decimal. Dessa forma, esse número, esse gráfico que era representado dessa forma aqui, vai ser representado através de números binários de 1 e 0. E aí este sinal aqui torna-se isso aqui. Ó, 1 é o para cima, 0 é para baixo, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e aí vai, e por aí vai. Então esse sinal aqui, ele é um sinal digital e esse aqui é um sinal analógico. Vantagens. Esse aqui é mais inerente a ruído. Esse aqui não. Tá? Você pode imaginar e pensar assim, qual é o mais fácil de armazenar? É esse, porque aqui eu tenho o sinal todo representado. E aqui eu tenho apenas pedacinhos dele. Né? E esses pedacinhos que são representados aqui nesse sinal digital. Então, há um tempo atrás, né, se você for gravar uma música .wave aí no teu computador, você vai ver que uma música .wave ela tem um tamanho de 200 megabytes. Né? E uma música em .mp3 ela tem 10 megabytes, mais ou menos, é porque o MP3 está assim. Ele foi comprimido, né? Ele foi digitalizado, vou dizer assim. O Wave não, ele foi digitalizado, mas na forma inteira, né? Na verdade, né? Analógico. Então essas são as formas que a gente tem para comprimir, né? os dados e a partir daqui dessa conversão analógico-digital, né? E que a gente consegue digitalizar. E quando você vai voltar, né? Eu tenho uma música que ela tá assim. Aí eu armazeno ela, fica assim. Quando eu quero ouvir a música, eu vou fazer o contrário. Eu vou sair do digital, fazer isso aqui tudo de volta. E vou para o analógico. Eu vou pegar esse bit aqui, vou representá-lo de forma decimal, vou colocar no gráfico aqui, vou fazendo os plotzinhos. Depois eu volto para cá, vou ligando os pontinhos até chegar na forma analógica mesmo. Então, daqui para cá é analógico, digital. Quando eu quero representar, quando eu quero ouvir a música, ver a foto, é digital, analógico. Outra coisa interessante também que a gente tem que saber, né, são as conversões, né, principalmente de velocidade de rede, né, porque a gente fala sempre isso, né, uma rede é mais veloz, mas veloz é velocidade, né, a gente aprendeu lá no colégio que é metro por segundo, né, ninguém está correndo aqui, eu não vejo bit correndo, né, a gente fala de uma forma assim, porque esse computador aqui ele é mais rápido, porque ele é mais rápido, não é porque ele é de tantos mega, tantos giga, mas giga é frequência, não é velocidade. A gente tem mania de trazer uma unidade de medida para outras coisas, que não tem nada a ver. Né? Vocês nunca conheceram uma pessoa dizer que um computador é mais potente do que o outro? Potência é outra coisa, não tem nada a ver. Então, como vocês vão ser tecnólogos lá na frente, né, a gente não pode falar algumas coisas. Né? Você sabe de longe quando um técnico, um tecnólogo em redes, ou um bacharel em engenharia de redes, ele é bom quando ele não chama a camada TCP/IP de internet. Né, que a gente tem uma camada no protocolo TCP/IP internet, mas na verdade é internet, tem uma paradinha, né? Porque é interredes, né? Então se a pessoa chama a camada de internet, ele está dizendo que tudo é a camada, e não é. Então é uma forma muito, assim, bem interessante de saber se a pessoa sabe ou não sabe das coisas.
Então, lembrando aqui, né, que a gente aprendeu lá no colégio, né, que uma hora tem 60 minutos e 3.600 segundos. São aproximações, né? Aproximações não, são medidas exatas, né? 1 quilômetro são 1.000 metros, que dá 100.000 centímetros. Da mesma forma, a gente também tem unidades para os nossos bits, né? Quem são os bits? Esses carinha bem aqui, ó. Esses aqui, ó, bits. Aqui eu tenho 8 bits, ó. 2, 4, 6, 8. Um conjunto de 8 bits eu chamo de byte, tá? Então, um byte tem 8 bits, tá? 1 kilobyte, né, não é 1000 bits, se fala aproximando, né, mas é 1024 bits e daí vai até pronto, né? Por exemplo, um computador que tenha um HD de 1 terabyte, né, significa que ele pode armazenar, né, 1024 gigabytes, né, e por aí vai, né? Mas eu também posso falar em bits, né? 1 kilobit são 125 bytes e por aí vai. Eu posso fazer essas medidas aí. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, a gente tem nossos dados em bytes, tá? Se você for ver aí uma foto que você tirou ontem, né, ela deve ter, deixa eu ver, 5 megabytes, né? Tá bem aqui, ó, megabytes, né? Mas a nossa rede é bit por segundo, entendeu? A vazão é bit por segundo, ou seja, se eu disser que uma rede tem uma velocidade de 10 megabits por segundo, significa que a cada segundo ela consegue transmitir 10 megabits. Mas os meus dados estão em bytes, entendeu? Então a gente não pode confundir as coisas às vezes. Então por que uma rede, vou dizer assim, a sua casa tem uma internet de 10 megabits por segundo, você demora tanto tempo para fazer um download de um vídeo, e na universidade, que é 1000 megabits por segundo, é mais rápido, né? É porque existe uma tal de vazão, né? Aqui eu sou mais rápido, olha só, eu consigo passar 1000 megabits por segundo, né? Aqui, olha só, são 10 megabits por segundo, são 100 vezes mais devagar. Então, por isso que a rede 3G, por exemplo, ela é mais lenta do que a rede 4G, porque a rede 4G ela tem uma vazão maior. Aí você não tem de vazão. Vamos para o que a gente já conhece, né? Imagina que eu tenho aqui uma caixa d'água bem grande, tá bem aqui a caixa d'água, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. Cadê o desenho? Cadê a caneta aqui? Eu tenho uma caixa d'água bem grande aqui, que é a caixa d'água, certo? Aqui eu tenho um cano bem grandão. Aqui eu tenho outro mais fininho, fininhozinho, tem que ser bem fininho. E outro maior aqui. Tá bem feio isso aqui, viu, gente? Então, esse cano maior aqui, ele vai descer mais água, né? Esse aqui que não está tão maior, é mais fininho, ele vai descer menos água. E esse aqui, menos água ainda. Então, quando você tem uma rede de vazão grande, como essa daqui, né, eu consigo transferir mais dados por segundo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma vazão maior do que aqui, que é mais fino, e aqui mais fininho ainda. Então, aqui é como se, na verdade, uma rede 3G, 4G, 5G, ela tem uma vazão maior do que uma rede menorzinha. Então, quando você tem uma rede mais veloz, né, significa que a minha vazão de dados ela é maior. Entendeu? Os dados eles fluem mais rápido na rede. A gente vai precisar disso aqui, quando a gente estiver falando lá de roteamento, a gente vai saber disso aqui. Uma rede tem uma vazão maior, uma rede tem uma vazão menor. Esse meu desenho está ridículo, eu vou tirar ele daqui. Onde é que está a borracha aqui? Que tá a coisa mais feia do mundo. Ainda bem que eu não fui pro lado do desenho. E minha filha mais velha é arquiteta, tá fazendo arquitetura, ainda bem que pelo menos alguém da família puxou para desenho, que não foi eu. Aqui eu tenho um comparativo, pessoal, nossa realidade. Isso aqui deve ter sido feito numa capital, né? Então esse desenho aqui do speed test, você pode até baixar aí na sua casa aí, speed test, para você ver como é que é a velocidade do teu dispositivo, né? Então ela fala aqui, olha só, que em 4G, né, a Claro tem uma velocidade de 12 megabits por segundo. Eu duvido muito que seja assim. Eu acho que deve ter sido feito em São Paulo isso aqui. E em 3G ela tem a velocidade de 4,12 megabits por segundo. Eu estava no grupo de retomada quando a gente fez a compra dos chips, né? E de fato a Claro era a companhia que tinha melhor velocidade e maior cobertura no Maranhão. Por isso que os chips que a gente distribuiu para muita gente é da Claro, né?
Era a Nossa. melhorzinha que apareceu, foi a melhorzinha Fá Claro mesmo. É, a Vivo vem em segundo, mas eu acho que a Vivo está ganhando muito segmento. E a Oi, TIM, vocês podem imaginar que não seja muita coisa, né? Quando a gente fala de banda larga, né? Aqui eu tenho um comparativo da América do Sul. A VTR do Chile, que também se não me engano mesmo, não sei quem é mesmo o dono, tem a maior velocidade, né? Olha só, 58 megabits por segundo. Quando você compra um pacote de internet de 100 megabits, né, a gente vai aprender isso aqui também, em regulação, não significa que você vai ter 100 megabits. Né? Aquilo ali é o dado máximo de vazão. E, se não me engano, a Anatel regulamentou que o garantido é 30% ou 20%. Então, de 100, você só tem garantido 30. Né? Infelizmente, é a nossa realidade. Né? É a internet cara do Brasil, de péssima qualidade. Espero que com o tempo a concorrência melhore, sei lá, e a gente tenha uma internet melhor. Talvez com a chegada de 5G. Então, no Brasil, a gente ainda tem a NET ainda, na vanguarda, 37 megabits por segundo, tá? E a Vivo está por aqui, ó. E esses serviços de internet, eles vêm comutados com telefone, TV a cabo, né? Um monte de coisa. Isso acaba diminuindo um pouquinho o desempenho da rede também, porque é tudo no mesmo pacote, né? Vem tudo junto. Pausa para água. Quando a gente falando agora de computação de circuito, de computação de pacotes, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E aí eu queria ligar para ele para dizer que eu fiz alguma coisa, uma vez eu quebrei um vidro, cortou meu pé, e aí eu liguei para ele. Ah, eu quero falar com o seu José de Ribamar, no setor de comunicação. Aí uma pessoa lá fazia isso bem aqui, ó. Isso aqui é uma rede de telefonia de uma grande empresa. Uma pessoa atendia e ele pegava e passava, ligava a minha ligação, era um plug, pegava e ligava lá no ramal da pessoa, que chama de ramal, né? E pá, ligava e a pessoa lá atendia e falava. Hoje tudo no botão, né? A OEMA tem voz por IP. Quando a gente sai dessa pandemia toda, a gente vai lá no setor de TI do centro de Caxias, que é grande, a gente vai ver isso daí. O telefone todo trabalha em pacotes, voz por IP. Então hoje, quando tem isso aí, eu quero falar com o fulano de tal, ramal 32, aí você digita lá 32 e vai tocar lá. Antes era assim, ó. Era comutação de circuitos, né? Uma ligação, ela tinha uma interface elétrica, eu vou dizer assim, e ela só terminava quando o emissor e o receptor desligavam o telefone. Isso aqui foi uma fase crucial. Eu lembro que há um tempo atrás o governo federal extinguiu alguns cargos, né, públicos, né, e muita gente dizendo que ia acabar com o serviço público e tudo. Aí eu fui ler, saber quais os cargos que estavam sendo extintos. Aí eu fui ver, sabe o que era? Datilografia. Quem trabalha com a máquina de datilografar hoje? Ninguém. Telefonista. Essa pessoa aqui, ó. Ainda tinha um cargo ainda em Brasília, né? Extinguiu, gente. Claro, lógico, né? Hoje tudo é computador. Hoje não tem como você... Eu tive que treinar minha mãe a usar computador. Minha mãe tem 65 anos, já tem idade avançada, lógico, 65 anos, e ela trabalha em escola pública. Ela mora na frente da escola e hoje ela faz atividade remota. Ela vai lá na escola, pega o material que ela tem que fazer e leva para casa. E eu tive que ensinar minha mãe nessa pandemia a usar computador, a usar o Word, tudinho, tudinho, tudinho. Demorou, mas ela teve que aprender, né? Porque hoje papel, vocês veem, hoje tudo o Teams, o Sig, hoje a gente não usa mais caderneta, né? Então tudo hoje está levado para a tecnologia e logicamente as telecomunicações também acompanham, né? Esse mesmo ínterim. Então a gente tem três tipos de forma de comutação, né? A comutação por circuitos, mensagens e pacotes, né? Então essa é a melhor forma que os recursos são alocados na rede. A nossa rede, ela é uma rede que eu posso dizer assim muito disputada, né? Todo usuário quer acessar a rede, né? Quando você está usando um WhatsApp, você está usando o Teams aqui para você aprender alguma coisa, né? Todo mundo está acessando a rede. Então você tem que saber a melhor forma que esses recursos são alocados, né? Ou seja, você conseguir garantir que a grande maioria dos usuários utilizem e na melhor qualidade possível, né? Então a gente tem que, na verdade, decidir também qual a melhor rota para a transmissão dos dados. Então a gente tem três formas de comunicação. A comutação por circuitos é antiga, lembra de um telefone antigo aqui, um orelhão, só você fazer a analogia, né? Comutação por mensagens, que é uma coisa mais simples, e a comutação por pacotes, que é a comutação que existe hoje
que aquele carinha lá no histórico que eu falei para vocês usava, né? A computação por pacotes, e é o que se trabalha hoje em dia, a computação por pacotes, mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas três aqui. Então existem as técnicas de computação, né? São três, como eu acabei de falar, né? Circuitos, mensagens e pacotes, sendo que os pacotes são divididos em datagramas e circuitos virtuais. Quem já ouviu falar de VPN, né? É um circuito virtual, VPN. Inclusive, à tarde, sei lá, algum momento era bom de se apresentar também, que eu não sei qual a faixa de idade de vocês, quem já trabalha com rede, tem gente que não trabalha com rede. Eu não falei, mas eu vou falar rapidinho aqui, porque está gravado para não perder muito tempo. Eu coordenei por 8 anos um curso técnico em rede de computadores à distância na Emanet, e eu tive 2 turmas em Caxias, né? Ano passado terminou a última turma, né? Eu nem sei se de repente aqui tem algum aluno que foi meu aluno lá no curso no curso técnico, né? Mas aqui é tecnóloga superior. Então a gente não se conhece ainda, mas tudo bem. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre computação de circuitos. Eu espero que a figura não atrapalhe, que o quadradinho aqui está aparecendo meu nome, minha foto aqui, não atrapalha nosso entendimento. Eu acho que não vai atrapalhar, não. Então, como é a computação por circuitos? Um caminho é dedicado, estabelecido entre a origem e o destino. É muito simples. Eu, professor Lúcio, vou ligar para o professor Fernando Sampaio, coordenador de polo. Vou fazer uma ligação. Vamos supor que a gente está 10 anos atrás. Estamos em 2000, né? 2020? 2005. 15 anos atrás. Como é que acontecia? Eu ligava pro número dele, aí é 99, né? Um telefone fixo. Aí, o meu sinal ia chegando nos terminais de distribuição da Oi, né? Até encontrar o Fernando e o telefone dele tocar. Quando o telefone dele tocasse, ele atendesse, é estabelecida uma comunicação virtual para a gente. Ou seja, um canal era dedicado exclusivamente para nossa conversa. Lembra da caixa d'água e dos caninhos? Então, um caninho daquele era disponibilizado só para a gente. E a gente conversava, né? A transferência de dados de voz só ali. Elétrico, não tinha nada de pacote. Aí a gente ficava em silêncio e a rede não era utilizada e outras pessoas queriam utilizar, por exemplo, e a rede ficava subutilizada, né? Então, esse aqui é um método antigo que foi iniciado lá no início da telefonia, né, que a gente observa que ele funcionava, entretanto ele não era muito eficiente, já que a gente reservava um circuito inteiro para apenas uma conversa telefônica. Nesse caso aqui do telefone que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, em um momento de silêncio, né, você conseguiria transmitir hoje em dia megas e megabytes de dados, mas só que como a gente estava em silêncio em algum momento da nossa conversa, a rede ficava subutilizada. Então ela começava dessa forma aqui, né? Se estabelecia a conexão, eu ligava para ele, transferia os dados, que era a nossa conversa, e depois a conexão era encerrada. Daí essa é a forma básica de uma computação por circuitos, né? Aqui eu tenho um videozinho, ele tem que aparecer esse vídeo, pronto. Meu medo é desses vídeos não aparecerem. Então, primeiro a comunicação estabelecida, esse carinha aqui, ele vai fazer uma comunicação, né, com esse cara aqui. Ainda bem que tá vendo, graças a Deus. Então é reservado um canal, olha só, um canal exclusivo pra gente. E a comunicação começa, né? Agora vamos imaginar dados. Eu estou transferindo dados aqui, dados mesmo, não é mais voz, de um pro outro aqui, certo? Só que o seguinte, no momento que eu não transferir dados para cá, daqui para cá, essa rede vai ficar ociosa, né? E outros terminais aqui poderiam querer acessar essa rede, mas não vão acessar porque eu estou utilizando, né? Eu estou sendo bem egoísta agora aqui. E eu transfiro os dados agora, né? E quando eu não quiser mais, quando eu achar que está boa a conexão, eu vou e encerro, né? Então é dessa forma que a conexão por circuitos existe. Então ela tem uma vantagem de que os dados não são perdidos, porque eles passam pelo mesmo caminho, todos os dados. Em contrapartida, eu tenho um desperdício de banda, né? A minha rede não vai ser tão bem utilizada, já que só eu vou utilizar e outros não, né? E eu sei que aqui tem vários outros dispositivos, tem computadores, impressoras, que podem querer utilizar essa rede grande aqui, mas apenas eu estou utilizando, né? Então, a gente não condena porque foi a primeira, né? E agora, a vantagem, né, que ela tem a garantia de recurso, ou seja,
eu sei que meus dados vão chegar direitinho, né? A disputa pelo acesso na fase de conexão. Quando eu vou conectar, eu vou ter que disputar com todos os outros componentes, né, da rede. Mas quando eu conseguir o acesso, eu conecto e pronto, né? Não existe processamento de nós intermediários, ou seja, eu não vou ter atraso nos meus dados, né? Não vai acontecer de ficar lento, não vou ter congestionamento, não vou perder pacote, porque eu tenho um caminho só para mim, né? E o controle ele vai ser só nas extremidades, em quem está enviando e quem está recebendo. E a desvantagem é o desperdício da banda em um momento de silêncio. Não tem correção de erros, né? Porque os dados não vão ser perdidos praticamente, vai ser tudo encaminhado no mesmo caminho. E a probabilidade de bloqueio. Isso aqui não existe mais, mas eu lembro quando a gente queria ligar um tempo atrás para uma pessoa, liga aí, fulano, tá ocupado. Né? Aquele sinalzinho de ocupado que eu acho que vocês nunca nem ouviram. E hoje em dia não, hoje no máximo aparece o quê? Chamada em espera. Né? Então a probabilidade de bloqueio naquela época era muito grande, já hoje não existe muito isso. Né? A comutação por mensagem, na verdade, ela serviu para dar ideia para a comutação por pacotes. Né? Não é estabelecido nenhum caminho físico dedicado entre emissor e receptor, diferente da computação por circuitos. Né? As mensagens são armazenadas nos nós, né, para posterior envio, ou seja, a mensagem vai chegar aqui, né, e ela vai ser recebida aqui e depois ela vai ser enviada. Né? Ele vai procurar o melhor caminho. Né? E ela só segue para o nó seguinte após ter sido integralmente recebida pelo nó anterior, ou seja, ele vai esperar todas as mensagens aqui, chegar aqui, para depois mandar o comboio para o receptor. Né? Mais uma vez a gente tem aqui o formato, né? Então a mensagem vai sair de quem vai enviar, vai chegar aqui no roteador, né? A gente vai aprender quem é um roteador, certo? E aí ela vai seguir no destino dela, né? Depois até a chegada no receptor, ou seja, não tem uma reserva de recurso. Eu não vou pegar um canal só para mim, né? E lá na frente vai ser recebido, né? Então eu não vou ter um canal só para mim, né? Então eu vou encontrar um caminho mais útil e agradável, só que eu não vou ter um canal exclusivo, né? Então eu não vou deixar a banda reservada só para mim. E dessa forma os meus pacotes eles vão passando de roteador em roteador até chegar no caminho que é esse destino aqui, destino que é esse caminho aqui. Logicamente tem vantagem e desvantagem, né? Eu aproveito melhor a linha de comunicação, claro, né? O uso de e-mail vai ser mais otimizado e, em contrapartida, eu vou aumentar o tempo de transferência das mensagens, né? Já que ele faz story e forward. Não sei o que é isso, calma, que a gente vai aprender muito sobre isso, que é o story e forward. E, logicamente, a comutação que a gente usa hoje é essa. Dá pra ver, graças a Deus. Eu acho que dá. Se não der, eu vou ter que entrar no slide aqui pra... Eu acho que não vai dar pra ver tudo. Vai, graças a Deus, ótimo. Então, o que acontece? A internet de hoje, né, ela trabalha desse jeito aqui. Comutação por pacotes, né? É desse jeito. Desculpa. Os dados são divididos em pacotes menores, ou seja, eu tenho uma foto, né, que eu vou mandar para vocês aqui. Uma resolução de uma questão. Essa foto lá tem um tamanho de 10 MB, né? Então, o que acontece? Essa foto vai virar pacotes, né? A gente vai aprender como é que se faz isso. Vou dividir em vários pedacinhos e ela vai ser enviada individualmente pela rede, né? E pode percorrer caminhos diferentes, né? Quem vai dizer qual é o melhor caminho são esses carinhas aqui, ó, os roteadores na rede. Isso aqui não é o switch que a gente tem em casa não, viu, gente? São roteadores, são switches maiores. Então, eles que vão colocar os dados no melhor caminho, tá? Eles vão chegar fora de ordem, lógico, mas o meu computador aqui, ele vai saber colocá-los na ordem correta e depois o meu dado vai ser reintegrado e vai ser visto, né? Então, eu vou mandar para vocês a resolução da questão, vai ser quebrado, dividido e enviado na rede. O WhatsApp de vocês aí vai pegar isso aqui, o smartphone vai integrar novamente e vai mostrar na tela o que eu queria mostrar, a foto, na resolução. Então os dados são divididos em pacotes menores, né, enviados individualmente. Cada pacote vai ter um endereço IP de origem e destino. O endereço IP é o endereço da tua máquina, né? O teu smartphone aí vai ter um endereço IP. Tá? Então vai estar aqui no rótulo dele aqui, tipo uma carta que você vai mandar, você não tem um CEP,
Então, eu vou saber qual é o teu CEP para mandar, né? E aí o que vai ter, na verdade, aqui é um cabeçalho. Além desse pacote, vai ter um cabeçalho com endereço de origem, endereço de destino e o número de sequências, que é o pacote 1, 2, 3 e 4, né? Justamente para depois reordenar, detectar pacotes perdidos. Você pode imaginar que em algum momento, vamos supor, o pacote 1 veio por aqui e aconteceu alguma coisa que essa rede rompeu. E vai chegar só o 2, 3 e o 4. Então ele vai ter que mandar para mim aqui, ó, o teu computador, olha, tá faltando um 1. Aí vem a informação, a mensagem aqui. Eu disse, ok. Aí eu mando um de novo aqui. Então essa aqui que é o número de sequência. É complicado? É. Mas é a forma mais útil e a forma que se usa hoje em dia, né, e a forma que a gente consegue utilizar melhor os recursos de rede, né? Então cada bloco vai ser acrescentado bits de controle, né? Eu vou pegar a foto que eu vou mandar para você da resolução da questão, né? E ela vai ser dividida em vários pedacinhos chamados blocos, né? E em cada bloco desse vai ter um cabeçalho que vai dizer para onde vai, de onde veio e o número de sequência. Esse aqui é o pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, até o pedaço X que for preciso. Dessa forma, quando ele chegar lá, né, ele vai ser reordenado direitinho e vai virar de novo o arquivo em vez de ser apenas um pacote. Então isso aqui é a comutação por datagramas que a gente usa, né? Da mesma forma, olha só, o pacote vai ser enviado. Pronto, tá aqui. Aqui eu tenho o sender e o receiver, né? Então olha só, o pacote está quebradinho já aqui, já arrumadinho, né? E agora eu vou, na verdade, mandar para os roteadores e eles vão encontrar o melhor caminho para cada pacote, tá? Olha só, o pacote 1 vai por aqui, diferente do story forward, que ele tem que armazenar tudo e mandar tudo num caminho só. Olha só, ele vai aqui, um vai para cá, o 2, o 3, aí vai-se embora, né? Eles vão embora, né? E pronto, e aí os pacotes vão chegar lá no receptor, lá o receptor vai se virar para ver se chegou tudo ok, está faltando um pedacinho, vai se virar para reordenar e vai fazer aquele monte de pacote virar um arquivo novamente, né? Então cada pacote vai ter, como está falando aqui, ó, um tratamento independente, né? Sem qualquer ligação com o tratamento de dados nos anteriores. Então se o pacote 1 foi por esse caminho, o pacote 2 pode ir por esse caminho e ele é independente do pacote 1. Não tem nada a ver. O que ele tem que fazer é chegar no destino, né? E os pacotes são numerados com número de sequência pelo emissor, né? São transportados, né? Levando essa informação para que lá no remetente ele se reordene e o que era pacote vire de novo um documento. Gente, eu acho que eu estou falando rápido, mas é porque nessas aulas remotas, né? Além do além do próprio Teams atrapalhar a gente aqui, o professor hoje tem que mudar a nossa forma de ensinar, né? Então, uma aula que eu daria no quadro, eu daria talvez em um dia. Eu consigo resumir essa aula em uma manhã, uma tarde, porque a gente tem que usar recursos educacionais, né? Tecnologia de educação. Por exemplo, isso aqui eu demoraria um tempão para desenhar para vocês. E hoje eu peguei um vídeo, cortei o vídeo e botei aqui. Então, às vezes, pode parecer que a minha aula aqui devia ser em 3 horas, eu vou dar em uma, mas não é que eu esteja tentando usurpar vocês, não é isso, né? Porque eu já deixei preparado isso aqui. Isso aqui é uma tarde inteira para fazer. Há um tempo atrás a gente demorava, a conta era assim, a cada 1 hora de sala de aula, você demorava 2 para fazer em casa, né? Eu demoro uma tarde para fazer uma aula de 2 horas, uma manhã, por aí assim. Porque a gente demora muito para procurar material, para procurar os vídeos. Isso aqui, eu tenho um programa que corta, né? Eu corto, esse aqui esse aqui era um vídeo grande, né? Eu cortei só o pedaço que eu quero aqui, né? Às vezes tem umas falhazinhas, mas já deu para colocar aqui e ficou legal. Por isso que às vezes me atrapalhei no Teams. E eu me atrapalhei no Teams ainda agora porque eu estava usando 2 telas. Quando ficava branco para vocês é porque ele estava pegando da tela que não era para ser para pegar, ele estava pegando da tela secundária, né? Resultado, desliguei a tela 2, estou só com a tela 1 agora e está dando certinho. Os circuitos virtuais, né? Lembra que a rede, computação por pacotes, ela é datagrama e circuito virtual. O circuito virtual ele é um pouco parecido com a computação por circuitos, né? Que a gente viu lá na frente. Só que aqui eu vou transferir exclusivamente dados, né?
E dessa forma eu posso, por exemplo, sempre que eu falo de qualidade de serviço, ainda agora, a qualidade de serviço é assim, eu tenho um usuário, né, vamos supor, você vai fazer aquele esquema que eu falei, vocês vão ofertar internet banda larga via rádio, né, em um bairro, aí lá tem uma empresa, e o cara da empresa diz, olha, eu quero um canal exclusivo para mim, né. Então você vai fazer um circuito virtual para ele, né. Você vai estabelecer a conexão entre o sender e o receiver, né, e aqui eu não vou pegar a linha elétrica toda, eu vou apenas pegar um canal dessa linha de comunicação aqui. E aí dessa forma, esses aqui vão poder usar também, né? Porque eu tenho apenas um circuito virtual. E dessa forma eu posso utilizar um caminho só para mim, meus dados não vão ser perdidos. Isso aqui é um serviço caro. Quem tem esse serviço aqui? Banco 24 horas, aquele vermelhinho que tem supermercado, não sei como é que é por aí. Né? Lá naquele shopping tem, o shopping de Caxias, que eu sempre estou por lá. Quando eu vou a Caxias, né? Lá, se não me engano, tem. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Então aqui quem usa é a empresa de segurança, uma empresa que quer um canal exclusivo, né? E quem se lembra aí dos circuitos virtuais, das VPNs, uma rede virtual privada você pode fazer também. Né? Então antes de iniciar a transmissão é realizado um call setup, né? Como se eu fosse ligar para esse carinha aqui, vou reservar um recurso e meus dados vão ser transmitidos, ao invés dos pacotes fluírem pela rede, né? Eles vão, na verdade, só por um caminho, né? Um caminho único, né? E por esse caminho vai tudo, e quando eu terminar a ligação, né, eu desconecto e pronto. Né? É um serviço caro que já existe no Brasil há muito tempo, né? E também é uma forma também de transmissão de comutação por pacotes. Lembra, agora a gente está falando mais de ligação telefônica, está transmitindo um pacote. Ele vai todo num caminho só. Né? Então vamos revisar mais um pouquinho, né? A gente viu as 3 técnicas de comutação, né? Circuitos, pacotes e mensagens, né? E essas a gente viu que são datagramas, né? Por datagrama, circuito virtual. Datagramas, os pacotes trafegam a rede e podem pegar caminhos diferentes. Circuito virtual reserva um circuito virtual e os pacotes trafegam pelo mesmo caminho. E aqui é só a gente lembrar do orelhão. Alguém falou de orelhão aí há pouco, né? É como se fosse uma ligação telefônica, só a gente se lembrar bem disso. Mensagens é a ideia de você mandar todos os pacotes também de uma forma datagrama, só que ele vai usar story e forward. Né? Não é muito interessante para a gente essa questão da mensagem, porque a gente trabalha mesmo com pacotes. Né? Agora, gente, são quase 11 horas, ótimo. A gente vai falar um pouquinho, né, de classificação de redes. Né? Por que classificar? Né? Porque a gente hoje tem uma diversidade grande de funcionamento de dispositivos de pequeno e baixo porte, desde aquele relógiozinho que se conecta com o nosso telefone celular, ao smartphone que se conecta com... Alguém está falando comigo no WhatsApp, oi. Se conecta com... Smartphone que se conecta com o telefone celular, E a gente tem também a nossa rede Wi-Fi. Né? Então a gente tem uma infinidade de redes. A rede internet grande, nossa rede grande internet, redes móveis, né? Tem as redes locais, né? Que são as redes uma lan house, um laboratório e por aí vai. Então a gente tem que, na verdade, classificar, né, essas redes, né, da melhor forma. A gente dá uma paradinha rapidinho aqui ver se está acontecendo alguma coisa. Eu creio que não. A gente está prosseguindo. Então, existe, na verdade, uma classificação nessas redes, né, entre vários tipos e principalmente em relação à abrangência geográfica. Né. Existem várias formas de classificar uma rede e uma das formas é em relação à abrangência geográfica. Esse slide aqui, ele ilustra justamente isso. Né. Eu tenho uma rede pequena, né, uma rede local de um prédio, né, e aqui eu tenho uma rede média de um bairro, vou dizer assim, e aqui eu tenho uma rede grande, que é o mundo, né. Então, as formas tradicionais de se dividir, de se classificar redes é por local, metropolitana e longa distância. Certo? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas.
Então aqui a gente tem as redes PAN, né, que são as redes pessoais, certo? O que é uma rede PAN? É só tu lembrar do Bluetooth. Sabe quando você conecta a caixinha de som da caixinha de som no teu celular para ouvir uma musiquinha? Então, aquilo ali é uma rede pessoal, é só para você ali, o alcance dele é pequeno, né? Um fone de ouvido Bluetooth, ou então quando você quer compartilhar. Ou seja, é uma rede pessoal, uma rede pequenininha, tá? A rede local já é uma rede que interconecta computadores, eu vou dizer assim, né? Um laboratório de informática de um curso de graduação, uma LAN house, aquela rede local que você faz em casa, né, que conecta o teu smartphone, o teu computador, né, com switches que você comprou numa loja. Isso é uma rede local. Uma rede metropolitana já começa a pegar uma abrangência maior, uma cidade, por exemplo. Rapidinho, gente, por favor. A rede metropolitana, como eu falei, é uma rede maiorzinha, já interconecta uma cidade, né? Hoje em dia, esse conceito metropolitana, na verdade, ele cresceria com uma rede chamada WiMAX, que praticamente não vingou muito. E aqui eu tenho a rede WAN, né? Que é a rede de grande área, que é uma rede que interconecta o mundo todo, né? Eu quero falar com um cara do Japão, eu vou usar minha internet, então a internet é uma rede WAN, uma rede de grande área. E lá na frente eu vou falar de outra também, que é relacionado não à emergência geográfica, mas ao uso hoje em dia. Então vamos falar um pouquinho de cada uma, né? A rede PAN é uma rede de uso pessoal, está dizendo, né? Comunicação entre vários dispositivos de um determinado usuário, né? Então ela tem um baixo alcance. Os fabricantes dizem que é 10 metros, eu acho que até menos, né? Então você pode conectar sua caixinha Bluetooth, esse relógiozinho aqui, né? Que smartwatch, né? Minha filha me deu um e eu só botei só para ver a hora mesmo. Não uso para mais nada, né? Tá até parado ali, nunca mais eu usei. Junto com o seu notebook, né, ou com o seu smartphone, então são coisas pequenininhas, né? Logicamente, para isso não precisa ter uma velocidade grande, né? Velocidade menor que 1 megabit por segundo, alguns fabricantes dizem que é um pouco mais, ou um pouco menos, né? Mas a ideia dela é conectar dispositivos pessoais, tá? Coisa pequena. O padrão mais comum de todos é o Bluetooth, né? O Bluetooth é o que comanda essa questão de redes pessoais, tem outros mais, né? O Zigbee, o WB, mas o que está no nosso uso comum é o Bluetooth, tá? Que é a rede que é o que mais se utiliza hoje em dia para esse tipo de rede, né? Então a gente não pode deixar de falar dessas redes pessoais que há um tempo atrás eram mais comuns, hoje nem tanto, né? A rede local, né? Que é uma rede. Lembram-se, gente, do acrônimo em inglês, tá? Se você não costuma usar muito inglês no dia a dia, né? A gente vai precisar usar muito inglês. Não quero dizer que vocês vão ter que saber falar inglês, não. O inglês é técnico, você tem que saber o que significa isso aqui, tá? Personal Area Network. O meu inglês também não é muito bom para falar, mas eu entendo as coisas aqui. A rede LAN é a Local Area Network, né? Então, uma rede local, um laboratório de informática, por exemplo, um prédio, uma universidade, depende do tamanho da universidade também. Tem uma taxa de transmissão elevada porque os dados eles percorrem um caminho só, né? Ou seja, são meios físicos que é mais fácil, né? Quando você tem meio físico guiado, você consegue transferir dados em alta velocidade, né? Então você tem a taxa desde 10 megabits a 1 gigabit por segundo e até mais, se você for falar de fibra ótica, né? As tecnologias LAN disponíveis, né? A primeira foi a Ethernet, até falou um tempo atrás dela aqui, no histórico, né? Da forma que os dados se comunicavam pelo meio, né? O Ether, que a gente falou que foi a Xerox que fez o Ethernet. O Fast Ethernet, né? Que é o que se usa hoje em dia. A diferença é porque essa aqui é mais rápida. E a Token Ring que está em desuso hoje em dia, que era uma rede circular, né? E, logicamente, não vou poder deixar de falar da WLAN. Olha, LAN local. Sempre que eu boto W, eu estou falando de wireless, ou seja, uma rede sem fio, tá? Sem fio, não tem LES, sem. Aqui é sem fio, rede sem fio. Então, uma rede local com Wi-Fi é uma rede WLAN e geralmente uma LAN ela se conecta a uma WLAN
por exemplo, no Laboratório de Informática de Caxias, deve ter máquinas e também um roteadorzinho mais espetado, né? Wi-Fi para você se conectar tanto pela rede LAN, tanto pela rede Wi-Fi, como pela rede local. Então essa aqui ela está presente em praticamente todas as classificações de rede, esse Wzinho aqui, né? Hoje a rede mais comum, vou dizer assim, eu não vou dizer que é a mais insegura, mas talvez pelo fato de que usuários leigos usem muito rede LAN, WLAN, ela se torna segura. A pessoa vai lá na loja, compra um celular, um roteadorzinho pequenininho, né? E esse roteador, ele na verdade vai ser utilizado em casa e às vezes a pessoa não coloca lá não coloca os protocolos de segurança, não coloca a senha e aí fica aberto e qualquer pessoa pode entrar. Gente, vou só pegar meu carregador de celular rapidinho, tá aqui no outro quarto, porque eu tô usando o celular também aqui, tá descarregando. 10 segundos. Tava aqui no quarto, eu não sabia. Então a próxima rede é a rede a rede MAN, né, que é a rede metropolitana, que é uma rede que tem uma abrangência um pouco maior, tá? Que é essa, assim. Aqui tem mais outras coisinhas, né? Aqui, por exemplo, tem uma rede grande aqui fechou um pouquinho, mas eu vou depois ajeitar. Para as outras aulas não acontecer isso aqui. Então aqui, por exemplo, tem uma rede local, vamos dizer, na UEMA, por exemplo, a UEMA aqui em São Luís, eu tenho aqui o prédio de arquitetura, o prédio de engenharia, o prédio de veterinário, o prédio de direito, vamos dizer. Então, em cada uma delas, aqui nesse prédio tem 4 laboratórios de informática, cada laboratório tem X computadores, né? Então, aqui, essa rede ela vai migrar para um roteador só e vai-se embora, né? Então, essa aqui é uma rede local, ela está numa área de abrangência pequena, questão de um laboratório, são metros, na verdade, né? É só você pensar em tamanho, né? Em metros, aqui eu tenho uma rede grande, né? Logicamente, né, quando a gente fala de redes locais e redes wireless, a gente sempre lembra desse carinha bem aqui, ó, do AP, o Access Point, que conecta todo mundo. Mas lembra que uma rede WLAN, ela se inicia em uma rede LAN, né? Então tá tudo junto, né? Então o Wi-Fi ele vai se originar de um meio de transmissão guiado, né? Para depois você conseguir acessar a internet. O protocolo que mais se usa, né, na rede LAN é o protocolo 802.3, né? O Fast Ethernet, na verdade, é uma arquitetura de interconexão de redes locais, né? Ou seja, ele vai fazer o protocolo para esses computadores se comunicarem e que não haja colisão de dados. O que seria isso? Vamos supor que eu tenho aqui um servidor que tem os arquivos. Os vídeos que eu estou botando para vocês aqui. Vamos supor, os vídeos que eu vou. Vamos supor que esse aqui é o servidor do YouTube. Um servidor de rede normal que está na minha rede LAN. YouTube já é WAN. E aqui estão os vídeos, né, que eu estou fazendo para vocês. Está nesse servidor aqui. A gente está no laboratório de informática do centro de Caxias, né, aqui. Aí eu estou aqui, você está aqui, tem outras pessoas conectadas aqui. Aí eu vou e faço uma requisição para o servidor. Eu quero baixar o vídeo 1. Aí eu peço aqui. Se esse carinha pedir também ao mesmo tempo baixar um vídeo, os meus dados vão colidir aqui, certo? Porque o meio físico é compartilhado. Então existem uns protocolos para que isso não aconteça, né? Para que todo mundo possa compartilhar do meio sem que haja perda de pacote, sem que haja colisão. A gente vai estudar isso aqui na próxima semana, tá? Então essa rede Ethernet é baseada no envio de pacotes. Aqui a gente não está mais falando de computação de circuito. Aquele esqueminha que eu falei do telefone para você, esquece isso. Cada pacote tem um tamanho específico que a gente vai chamar de frame, certo? E para um computador conversar com o outro, né, para que esse aqui consiga acessar o servidor, ele primeiro tem que escutar o meio para saber se está livre, para ele poder acessar o meio, porque se tiver uma pessoa usando o meio, vai acontecer justamente colisões de dados, pessoas
mais de uma pessoa tentando usar o mesmo meio, isso vai ocasionar colisão e perda de dados. Então, esse é um protocolo de compartilhamento de meio físico que a gente vai falar na próxima aula, CSMA/CD, para que não ocorra as colisões. Os meus dados vão ser divididos em frames, como eu falei, né? Então, olha só, eles vão ter cabeçalhos, como eu falei, quando você quebra os pacotes, né? Você quebra os dados do pacote, ele vai ser dividido e vai ter que ser colocado cabeçalho, né? Endereço de destino, origem, o tipo, né? E aqui uma sequência de verificação para saber se ele tem algum erro. Então, isso aqui é o quadro Ethernet. Se você está na sua casa aí, que tem um access point, eu vou dizer assim, né? Eu estou falando aqui de local, não estou falando de Wi-Fi, né? Mas vamos supor. O dado é quebrado, né? E é colocado nesse formato aqui, ó. Destino, origem, os dados e uma sequência de verificação. Desse jeito que vai funcionar também. A gente vai ter uma disciplina de rede sem fio que vai explicar como é que é esse protocolo aqui em uma rede sem fio. Aqui é para uma rede local cabeada, tá? Eu dei o exemplo sem fio porque ele é mais comum para a gente hoje em dia. Outro protocolo também que não se usa mais, né, de rede sem fio, é o Token Ring. Né? Os computadores eram colocados dessa forma aqui, olha só. Era um anel, na verdade, os computadores eram interconectados um ao outro, né? Então, quando alguém queria acessar, por exemplo, eu estou aqui e quero acessar um dado desse computador aqui. Então, eu teria que solicitar esse carinha aqui, o token, né? Então, eu solicitava o token, pegava os dados que eu queria transferir e levava para esse cara aqui, né? Essa aqui é uma rede determinística, ou seja, não vai haver colisão. Aquele problema de duas pessoas que querem acessar o meio. Entretanto, ela é uma rede em desuso, porque ela é uma rede, como é que eu posso dizer assim? Para várias pessoas utilizar ao mesmo tempo não dá, né? Tem que ser um por vez e isso daí vai atrapalhar o nosso desempenho, né? Então ela foi uma rede, lá na frente se usou quando o tráfego de dados era pequeno, né? Hoje ela não existe mais, mas a ideia dela é servir para muitas outras coisas. Daí a gente vai para as redes metropolitanas, né? Que vai cobrir uma área geográfica de ordem de dezenas a centenas de quilômetros, né? Um conjunto industrial, imagina um parque industrial, né? Uma cidade, né? E ela pode ser oriunda, lógico, de várias redes LANs, né? E pode ser proprietária, por exemplo, uma empresa usa um protocolo X, ou pode utilizar redes públicas, uma Rematim, uma NET, uma Vivo, né? Vai depender de como é que vai ser feito, como é que o proprietário da indústria, sei lá, vai querer trabalhar. Ela cai um pouco em desuso porque o protocolo dela seria esse aqui, o WiMAX, que a gente vai estudar ele também. Mas ele acabou caindo em desuso porque ele suporta até 75 megabits por segundo. Entretanto, hoje você consegue redes públicas, que eu digo assim, que são disponíveis para todo mundo, é só pagando. Só pagar. Públicas com uma velocidade maior. Né? Hoje a gente consegue banda larga com 100, 300 MB, então acaba que essa aqui não vingou muito. Né? Então, por isso que a rede metropolitana ela ficou um pouco em voga, eu vou dizer assim, né? E a gente fala mais de local e de redes WAN, né? Que é essa agora, que eu vou falar agora aqui, né? Que é uma rede de grande área geográfica que conecta o mundo, né? Conecta cidades, estados e continentes diferentes. E, professor, me diga um exemplo de redes WAN. Eu me nego a dizer, porque é muito fácil saber que o maior exemplo de rede WAN é a nossa própria internet, né? Você consegue falar com uma pessoa no Japão, você consegue falar com uma pessoa que está ao teu lado, né? Então ela, na verdade, expande, né, para o mundo todo. Né? São redes geralmente públicas, porque o acesso dela é público, né? Existem várias tecnologias em relação à transferência de dados na internet, a gente vai falar também sobre isso. A gente tem aí no projeto pedagógico a disciplina Rede de Longa Distância, a gente vai falar sobre isso aqui. E eu da minha cabeça, digo que a rede Wireless WAN, né, são as redes operadoras de dados, né, dados móveis, né. Hoje em dia a telefonia toda é dados, nada mais é circuito virtual. E hoje a gente usa o 3G, o 4G para se conectar com o mundo, né? E justamente com o mundo todo. E a gente usa os dados móveis, então a rede W1 seria uma rede de telefonia móvel. A Oi, a TIM, a Claro, né? Que a gente utiliza. E tem essa aqui também, ó. Essa aqui é a rede SAN, né? Que não botei lá para abrangência geográfica, mas eu coloquei aqui, né?
Por exemplo, o que está na rede SAN? O nosso cadastro do SIG-UEMA, né? Eu tenho aqui um servidor que está lá no CETIC, no campus Paulo VI, e lá eu tenho um storage, eu tenho um data center enorme que tem vários servidores que armazenam os nossos dados, né? Que essas aqui são as redes de armazenamento, né? Que é projetada para conectar elementos de armazenamento. Só para isso, você está no seu computador aqui, você quer acessar seu e-mail, Gmail, por exemplo, né? Não sei aonde está o servidor do Gmail que está o meu e-mail. Tem algum lugar aqui no mundo, tem um lugar que está o servidor, e eu vou lá, baixo o que eu quero, né? Requisito que eu quero e baixo aqui no meu computador, né? São múltiplos servidores de alta confiabilidade. Geralmente o dado é colocado em um ou mais computadores, porque caso algum dê um problema, está no outro. Então, essas aqui são as redes SAN, né, que eu, inclusive, encontrei esse exemplo aqui numa prova de concurso público. Né, e pouca gente fala das redes SAN. O ruim de estar com uma tela só é porque eu não sei o roteiro, onde é que termina e onde é que começa, mas vamos lá. Aqui é uma revisãozinha de classificação de redes, vamos lembrar, rede SPAN. Lembra do íconezinho aqui, ó, Bluetooth. São coisas pequenas e pessoais. Lembra assim, naquela caixinha de som que eu quero ouvir, que eu conecto no meu celular. Tá? Rede local, lembra? Laboratório de Informática da UEMA de Caxias. Tá? WLAN, o access point que tem aqui em casa e que eu conecto no meu computador, o celular da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Rede metropolitana é um pouquinho maior do que a LAN, que abrange uma cidade, uma indústria, por aí. E a rede WAN é a nossa rede internet que todo mundo usa. Tá? Ainda tem um pouquinho de coisa para falar, lembrei agora, né? Que são as topologias de rede, né? Como é que eu posso conectar um computador a outro? É do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor, depende da quantidade de cabo que eu tenho, né? Então, tudo existe um protocolo, né? A forma que você faz, o padrão que você faz, que tem um padrão igual no mundo todo, para que os dados consigam fluir sem nenhum problema, né? A gente fala muito de protocolo em rede, gente. Protocolo TCP/IP, protocolo isso, aquilo, porque a rede tem que ser padronizada. Caso não seja padronizada, ela não vai ter uma performance legal, né? Aqui eu tenho um desenho interessante falando sobre as redes, né, de barramento estrela-anel. Eu peguei esse aqui no Pinterest, né, que serve como resumozinho, né? Então eu tenho praticamente esses três tipos de redes aqui. Essa aqui é a rede mais antiga, que não se usa mais, né? Essa é a rede que usualmente está em voga hoje. E essa aqui foi aquela que eu mostrei para você ainda há pouco, né, que é a Token Ring, que praticamente ninguém mais usa, né? Então, falando um pouquinho de cada uma delas, né? Essa é a mais usual, em que se conecta aqui hubs, switches, e você pode conectar entre ela aqui, né, computadores, notebooks, eu posso botar aqui um access point para conectar um celular, outro elemento, né? Essa aqui é a antiga, né, que tinha um token, não se usa mais, então a gente trabalha mais hoje com essa aqui, que é a topologia estrela. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora. Então a gente, na verdade, quando a gente fala em topologia de rede, né, a gente tem que lembrar que eu posso dividi-la em duas formas, né, topologia, que é a topologia física, como você vai agrupar geograficamente os computadores, né, e a topologia lógica, né, como é que os dados vão se comunicar entre a rede, né. Então, geralmente, quando se fala em topologia de rede, você só pensa isso aqui, físico, né, que é essa figura anterior que eu mostrei, né. Mas também tem a topologia lógica, né, que vai mudar muito o formato que uma rede trabalha. Né? Então, quando a gente fala em topologia de rede, vamos ter muito cuidado. Ah, a topologia que eu quero usar é a estrela. Tá, mas você vai usar o quê? Qual a lógica? Token ring, Ethernet ou não dá? Como é que vai ser? Então, sempre que a gente fala do... É que nem o Claudinho Bochecha aqui, gente. Olha, o Bochecha sem Claudinho que não pode, né? Acaba que pôde, né? Mas quando eu falo de física, eu tenho que lembrar de lógica também, né? Que aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma topologia estrela, token ring. Aqui eu tenho outra topologia, aqui outra topologia, e no final das contas todos vão estar interconectados. Tem até um telefonezinho aqui. Todos vão estar interconectados. Então, quando eu falo de topologia física, eu penso logo na primeira, que é um ponto a ponto, né? Pá a pá. Se eu quiser conectar um computador no outro,
para meio de transmissão. Pronto, aqui não vou ter tanto problema, né? Porque são só dois computadores, né? E eu tenho apenas fazer uma regra de uso, né? Se eu usar uma transmissão full duplex, ou seja, eu posso emitir e receber ao mesmo tempo, então eu tenho que colocar aqui que o protocolo vai ser full duplex. Se eu quiser fazer half duplex, tipo walk-talk, né, que eu falo, depois eu paro e o outro fala, para a gente ouvir, não ouvir falar ao mesmo tempo, eu tenho que colocar aqui que eu vou usar esse tipo de protocolo. Né, e por aí vai. Esse aqui é o tipo de rede mais simples, né, topologia mais simples, né, mas a gente tem que falar dela também. Abarramento, né, que foi o primeiro, vou dizer assim, né, ela, na verdade, a ideia dela é usar um bus, né, já está aqui veio no barramento, né, e que todos os computadores são conectados nela. Né, todos são conectados nela, né, e vão compartilhar o mesmo meio físico de transmissão de dados. Né. A desvantagem é quando dois computadores querem usar o mesmo meio físico. Aí vai dar problema. Né. Então eu vou ter que usar um protocolo de uso e compartilhamento do meio, que eu falei ainda há pouco um pouquinho dele também, né? Que quando o computador 1 quer usar e o 2 quer usar ao mesmo tempo, né? Vai haver colisão de pacotes aqui. Tá? Então, o protocolo que mais se trabalha nessa rede de barramento é o CSMA-CD, né? Que ainda trabalha ainda nos hubs, mas o switch já tem um gerenciamento inteligente, não se trabalha mais com esse tipo de problema aqui. Mas a gente tem que falar também, né? Assim como a gente falou lá do primórdio, do videozinho lá que tinha o Uga Buga, também tem que falar das coisas mais simples. Então, os computadores eram conectados através de cabos coaxiais. Cabo coaxial, gente, é aquele cabo que deve ter aí na antena da casa de vocês, antena de TV aberta mesmo. Né? Aquele cabo preto que tem um fiozinho dentro. Nunca vi, pois tu vai ver hoje à tarde, que a nossa aula é sobre isso hoje à tarde. E ele é conectado na placa de rede. Isso aqui é um pedaço do computador. A placa de rede, nossa, ela tinha essa conexão aqui. Então é desse jeito. Eu tinha que cortar a rede, botar esse troço aqui para conectar mais o computador. Então sempre que eu colocasse o computador a mais na rede, eu tinha que parar tudo para colocar um computador a mais, um computador novo. Logicamente isso já está em desuso. Né? Então era como se fosse um varal. Pensa no varal. Um varal aqui. Né? Pensa no varal. Então, se eu quero conectar um computador, eu vou lá e boto ele, corto a rede, né, faço aquela ligação e boto aqui esse computador. Se eu quero botar mais outro computador, eu tenho mais uma vez cortar a rede, né, e colocar ele. E por aí vai, né, até todas as máquinas que eu quiser colocar. Né. Um grande problema dele era o compartilhamento do meio, né, que podia acontecer as colisões. E a topologia física estrela é a topologia mais usual hoje em dia, né, porque ela apresenta um ponto central de conexão, né, e vai necessitar também de um equipamento adicional, né, que pode ser um switch ou um hub, para poder direcionar esses dados aqui. Tá? Também vou ter problema de disputa de e-mail, né, principalmente se eu estiver usando um hub, não um switch. E eu vou também usar um protocolo de acesso ao e-mail para que não haja colisão. Entretanto, aqui é mais fácil você gerenciar a colisão, principalmente porque hoje dispositivos inteligentes conseguem fazer esse gerenciamento sem problema. E assim eu consigo utilizar melhor a rede. Né? Aí você pode pensar assim, poxa, mas aquela de barramento eu vou usar menos cabo. Sim, mas essa aqui é uma rede mais inteligente, né? É uma rede mais lógica, eu vou dizer assim, e é a que se usa hoje em dia também. A gente tem mais alguma outra? Temos a rede de anel, né? Que é uma rede que forma um circuito fechado, né? E requer protocolos para uso e compartilhamento, que é o protocolo Token Ring, que é o protocolo antigo, que a gente não usa mais, certo? Mas ela funcionava desse jeito aqui. Está em desuso justamente por causa da eficiência dela, né? Cada só podia um por vez usar, é uma rede determinística que um vai ter problema de perda de pacote porque só usa um por vez. Né? A gente tem que falar dela também. A rede em árvore como se fosse vários computadores obedecendo uma hierarquia de conexão. Esse aqui passa para esse, que passa para esse aqui. Se eu quiser acessar o dado que está nesse computador aqui, eu tenho que primeiro solicitar para esse, depois para esse daqui, chega para esse último até chegar no dado também. Não é uma rede muito comum. Né? E a rede que eu acho que talvez seja mais comum daqui a uns anos é a rede mesh,
que vai ser justamente, dizem que vai ser a rede mais pedida, né, para a internet das coisas, né? Porque você vai ter vários dispositivos conectados, um ponto a ponto, outros em rede Wi-Fi, outros em rede cabeado. Então, talvez a rede em malha, né, ela vai ser a mais utilizada na IoT, né, Internet das Coisas. Mas a gente não sabe ainda se de fato vai ser. Essa aqui é um tipo de topologia também que se usa, que se vê muito aí. A híbrida, aliás, desculpa, gente, foi mal. A híbrida que é a rede que vai ser mais utilizada em IoT, né? Porque você tem uma rede token ring, uma rede barramento, uma rede estrela, né? São redes dinâmicas, elas podem modificar, né, com o tempo, né? Ou seja, uma junção de todas as tecnologias que a gente viu até agora aqui, né? Barramento, estrela e token, né? Então, quando a gente fala de física, topologia física, é isso tudo que eu falei. É estrela, barramento, mesh, token ring, tá? Mas quando eu falo de lógico, né, é a forma que os meus dados vão trafegar na rede. Eu tenho aqui 4 roteadores, eu digo que eles estão interconectados entre si. Né? De cara, você disse que isso aqui é uma rede token ring, que os dados vão, se você quiser acessar esse computador aqui, esse roteador aqui, o dado vai trafegar assim, né? Você pode pensar que isso aqui é uma rede em anel. Só que eu posso fazer assim. Eu posso dizer que esse carinha se conecta só com esse daqui, que é uma rede ponto a ponto. E que esse carinha se conecta só com esse aqui também, que é uma rede ponto a ponto. Então aqui eu tenho 2 redes ponto a ponto. Esse se conecta só com esse e esse se conecta só com esse. Aí você pode pensar assim, isso aqui é uma rede token ring ou é uma rede ponto a ponto de 4 roteadores, né? Geralmente os roteadores trabalham assim também, né? Porque se porventura, vamos supor, que um dado está aqui, né? E esse aqui caia, né? E eu não posso, por exemplo, um dado está aqui, eu quero acessar esse cara aqui no sentido horário, né? Se alguém cair, esse aqui cair, por exemplo, eu posso fazer esse sentido aqui, em vez de fazer esse sentido aqui. Isso aqui chama redundância, os roteadores estão sempre interconectados dessa forma. Então, por mais que a topologia física te mostre o desenho da rede, você tem que saber, na verdade, como os dados estão trafegando na rede, para dizer de fato qual é a topologia lógica que ela tem. Um exemplo aqui, por exemplo, eu posso falar que isso aqui é uma topologia estrela, né? Mas, por exemplo, eu posso fazer assim, no meu servidor, eu posso dizer, olha, só esse carinha vai acessar a impressora. Então, eu tenho aqui uma ponto a ponto. Computador, impressora, e esse carinha que não vai ter permissão para acessar a impressora. Então, aqui já virou uma ponto a ponto, né? Aqui, por exemplo, eu posso ter uma estrela token ring. Né? Olha só a loucura, né? Eu posso dizer que isso aqui é uma estrela, mas na verdade é uma token ring. O token está no meio aqui. Né? Aqui eu tenho uma rede Wi-Fi, né? Que você pode pensar assim, nossa, a Wi-Fi é o quê? Já que eu não tenho meio físico, né? A Wi-Fi é como se fosse um barramento. O barramento é o quê? É o ar, né? O ar que está recebendo as informações, devolvendo as informações. Então, uma rede Wi-Fi, né, é como se fosse uma rede de barramento. Né? Isso aqui eu já vi também em concurso público, questão de concurso público, e já vi gente perguntando isso aqui. E vi gente errando, viu? Muito. Mas não é para vocês errarem, não, porque a gente já viu isso aqui.